O Brasil voltou às urnas para escolher governadores em 12 estados. E definir a acirrada disputa presidencial que dividiu o país. Os atos ocorreram em praticamente todas as capitais, mas as que reuniram mais pessoas foram em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Grupos radicais de bolsonaristas declaravam não aceitar o resultado das urnas. Termina o sonho do Hexa. Mais uma vez, a seleção parou nas quartas de final. Em setembro, o número de famílias endividadas bateu recorde no país, 79%. Eleições, polarização, briga de família, protestos, crise econômica, Copa do Mundo. A lista de eventos é longa e aconteceu tudo no mesmo ano de 2022. O resultado, uma sensação de exaustão coletiva em dezembro. Na verdade, todo fim de ano costuma ser assim. Se por um lado existe toda aquela aura de confraternização, de um tempo de renovação e novos planos, tem também muito estresse, correria e ansiedade. O ano todo a gente vai administrando as coisas. Contas, aniversário, batizado, feriado, você vai distribuindo ao longo do ano, porque, enfim, tem tempo, ainda dá tempo, dá para jogar o mês que vem. Quando chega em dezembro, parece que você tem que fazer tudo porque vai acabar o mundo, né? Não vai. E a conta, uma hora chega. Depois de uma pandemia que ainda deixa efeitos físicos e psicológicos na sociedade, esse ritmo acelerado em um ano em que a vida começou a voltar ao normal tem um custo. Mexe com a saúde da mente e do corpo. E essa exaustão coletiva é uma realidade. Mas como é possível combatê-la? Quais são os sinais de impacto das fortes emoções que vivemos este ano? E o que fazer para desacelerar e preparar a mente e o corpo para a chegada de 2023? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Elisa Martins e neste episódio converso com o psicólogo e escritor Rossandro Klingey e com o preparador físico, especialista em bem-estar e colunista do Globo, Márcio Atala. Fique com a gente! Rossandro Klingey, eu queria começar essa nossa conversa perguntando para você qual é o impacto que esse acúmulo de, digamos, fortes emoções causa na nossa mente. Olha, é o que a gente chama de, Elisa, falência de resiliência. A gente foi tão exigido de ser resiliente em cada situação que tem uma hora que a gente faz, não dá mais, né? Pô, ainda perdi a Copa de novo. A gente vai entrar 2023 ainda com os rescaldos dos acontecimentos de 2022. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar para um ano novo, para um ciclo novo que a gente quer e se propõe a fazer, emocionalmente falando, é o que é que eu vou levar dessa mochila do passado, que não dá para tirar agora, mas o que é que eu posso esvaziar para entrar o novo que está chegando, senão eu não consigo realizar o que eu planejei, fazer as mudanças que eu tanto desejo, especialmente se eu tiver tomado de tantos eventos externos, né? Porque a parte principal de qualquer mudança acontece dentro de mim. Então, não estava sob meu controle, nem sobre o seu, nem de ninguém, Alice, a gente ganhar ou não a Copa do Mundo, o resultado da eleição, a pandemia meu querendo retornar, crise econômica. Então tem um conjunto de variáveis que independem da gente. A gente observa elas e pensa, ok, agora o que depende de mim? Porque para eu planejar e agir tem que ser sobre aquilo que eu tenho poder de mover. Parece que em dezembro a vida ganha uma pressa, né? Como se a gente pudesse pegar os últimos dias do ano e resolver tudo que a gente não resolveu o ano inteiro. Isso. Que malefícios que isso pode provocar na nossa mente, na nossa saúde mental. Ansiedade, porque a gente fica querendo resolver em dezembro o que a gente não fez nos outros 11 meses do ano. A gente fica, finalmente eu vou começar uma academia, finalmente eu vou aprender inglês, finalmente eu vou perder peso, vou deixar de fumar, deixar de beber, eu vou mudar meu comportamento. E aí você fica querendo fazer no final de ano tudo que você não conseguiu fazer ao longo do ano. E tem mais um detalhe, o próprio dezembro em si ele é estressante, porque tem as festas, os presentes, as contas que você começa a ver se deu ou não para pagar, é matrícula de criança, e é material que chega em janeiro. Então o próprio mês de dezembro, no que pese ser assim bonito, as luzes do Natal, o sentimento que roda no ar, não para todo mundo, mas para a maioria das pessoas, é um mês muito bonito. Mas ele também tem um job por trás muito grande, tem muito trabalho. Por exemplo, para receber alguém na sua casa, não importa se é
uma recepção simples, de fazer um arroz com passas e um frango para receber os amigos, ou uma coisa mais sofisticada, você vai se envolver num trabalho, numa organização. Dezembro, que seria um mês para você dar uma relaxada, tem gente que cansa mais ainda por tudo que quer colocar no mês só e não cabe. Pois é uma época que traz muitas pressões, né? Você falou aí, tem confraternização, o momento de fazer balanço do ano e compra presente, o sono muda, a dieta, até a temperatura influencia. Como é que a gente pode lidar da melhor forma com essas cobranças, com essas alterações de rotina? Existe em dezembro um evento que a gente chama de descontinuidade temporal. É o que acontece toda sexta-feira. Sexta-feira, 6 da tarde, a gente é tomado de um sentimento de euforia. Tipo assim, vai vir final de semana. Dezembro é uma grande sexta-feira do ano, entendeu? Sentimento de que, vai vir um outro ano. Mas se na sexta-feira eu não fizer mudanças, segunda vai estar tudo do mesmo jeito. A mesma coisa em dezembro. Dezembro, ele não magicamente vai representar um ponto de inflexão e mudança na nossa vida. Nós é que temos que fazer isso. E uma das coisas é entender, ok, eu tenho um monte de coisa aí que eu venho me planejando na minha lista requentada a cada réveillon de mudanças, mas se eu não tiver a capacidade de olhar tudo que tem e dizer assim, eu não posso fazer tudo isso, porque vai me dar uma sensação de falência, de incompetência, eu vou pegar um tema dessa minha lista, só um tema dela, e vou tentar colocar em prática o ano que vem. Porque senão eu vou sempre ter uma lista complexa e gigante, cujo objetivo, às vezes inconsciente, Elisa, é exatamente não concretizar para reafirmar um autoconceito de que eu sou incapaz e incompetente e não tenho o que fazer. Mas se eu pegar um único ponto e dizer, não, o ano que vem eu vou desenvolver essa única coisa aqui dessa lista, porque não dá para fazer tudo, você vai ter tempo e disciplina para pegar aquele ponto, qualquer que seja ele, que você acha mais importante, e finalmente fazer acontecer. É finalmente fazer atividade física, é finalmente aprender uma nova língua, é finalmente mudar um comportamento, diminuir o vício de algum tipo, álcool ou cigarro, ou seja, escolha um item, e por si só ele já vai dar trabalho, mas com um item você sente assim que conquistou, e essa conquista vai fazer com que você se fortaleça e crie um autoconceito de que eu sou capaz, para depois você pegar os outros itens da lista. Porque a gente tem aquele afã de querer fazer tudo, e aí entra uma questão importante que você tocou, que é aprender a respeitar os nossos próprios limites, né? Que diferença isso faz para a saúde da nossa mente? Eu vou até contar uma história para você, Alice, e para os ouvintes do podcast. Eu estava num avião, pegando um voo de Manaus para Guarulhos, quando um grande influencer, que trabalha a ideia de performance e de resultado, acordou 3 da manhã, ligou o computador, foi no banheiro, lavou o rosto, começou a fazer uma espécie de gravação para poder pôr na rede social dele. Olha aí, gente, eu tô aqui no voo 3 da manhã, mas ó, computador ligado, trabalhando. Agora os otários do voo, aí botou assim, sabe? Tá todo mundo dormindo. Esse povo nunca vai conseguir nada na vida. Depois que ele gravou essa ceninha, ele fechou o computador e foi dormir. Agora você tá de manhã em casa, amanheceu porque o filho passou a noite toda com febre, dormindo, tá estudando para concurso, aí entra para seguir esse cara que te ajuda a te inspirar e o cara tá mentindo, dizendo para você que ele não dorme, né? Então assim, você tem que respeitar, a gente tem que ter sono, tem que ter um momento para assistir uma série, ver uma coisa, ouvir um podcast, sabe? Ouvir uma música, sair com os amigos e também para performar na vida. Se você quiser só performar na vida, você vai destruir sua existência, a sua saúde física e mental. Então, faz uma seleção de por onde começar, começa por uma coisa, uma vez que aquilo consolida, vai para um outro ponto. Isso não te torna menor, isso te torna humano. Isso é essencial entender. Nunca é tarde, né, Rossandro? Que medidas que, pensando aí no ano novo, você sugere que ainda podem ser colocadas em prática para cuidar da mente, começar 2023 com a cabeça fresca, realmente aberta para o novo? Eu não consigo colocar nada de novo se minha bagagem está cheia do velho, né? Nem tudo que está lá tem que ser descartado. Tem pessoas e tem coisas que são muito importantes, que devem permanecer ao longo da minha vida. Mas a cada ciclo, você tem que se perguntar, todo mundo que está do meu lado está contribuindo? Será que não seria hora de eu fazer uma transformação, uma mudança? Algumas pessoas já não cabem mais na minha vida, outras ideias, sabe? Outros pensamentos que não dão mais, não compactuam com aquilo que eu quero me tornar. Então você tem que perguntar, o que eu tenho que deixar aqui em 2022 para caber coisas do ano novo que chega? O que eu tenho que tirar do meu coração de mágoa, de ressentimento, para que as novas pessoas cheguem? Será que, por exemplo, foi um ano em que eu acabei um relacionamento, eu estou muito machucado ou machucado, mas levar essa mágoa para o ano que vem, será que não vai me impedir de permitir que uma outra pessoa chegue no meu coração? Então isso é uma coisa. Outra coisa é, você cuida da sua saúde mental?
Quando uma coisa não funciona na sua vida, que recurso você utiliza? Você procura alguém da sua religião? Você desabafa com um amigo? Você tem apoio da família? Você busca ajuda profissional? O que funciona para você? O que funcionou quando você teve uma crise? Tente buscar isso novamente. Não acredite que quem vai tomar conta da sua saúde mental é os outros, é você que tem que fazer isso. Você tem que olhar para esse lugar e cuidar de você. Nós não podemos terceirizar a tarefa do autocuidado. É uma tarefa que é nossa. Observe se você não é aquela pessoa que cuida de todo mundo e não cuida de você. Porque a sociedade glamoriza as pessoas que, olha, ele é tão legal, faz tudo por todo mundo. Mas você não vai deixar de fazer por você se você cuidar de você. Será que você não está confundindo autocuidado com egoísmo? Autocuidado e autoamor não é egoísmo nem narcisismo, é amor próprio. E uma pessoa que se ama e se cuida, ela se torna ainda muito mais capaz de cuidar e amar as pessoas que ela gosta. Então nunca pense que pegar um pouco do tempo que você tem da sua vida para cuidar da sua saúde mental e de você, depõe contra a família ou contra a sociedade. Muito pelo contrário. Quanto mais equilibrada você for, mais equilibrado você for, mais capaz você vai ser de entregar como pai, como mãe, como esposa, companheiro, companheira, como filho, como profissional. A vida é assim, aquilo que a gente constrói dentro e consolida, a gente entrega para o mundo. Se é desequilíbrio, você vai estar entregando desequilíbrio e assim você vai sintonizar pessoas desequilibradas para a relação afetiva, vai sofrer um revés afetivo novamente, ou seja, volta para dentro, se cuida, que depois o externo fica muito mais fácil você lidar com ele. E são recomendações que não valem nem só para o início do ano, né, Rossandro? Dica para manter a mente sã o ano inteiro e não voltar para o piloto automático com o passar dos meses. Exatamente. Verdade. Rossandro Klingen, muito obrigada pela participação no Ao Ponto. Um feliz ano novo e todos os anos seguintes que a gente consiga manter essa paz, essa serenidade. Obrigada, até a próxima. Que bom, Elisa. Obrigado para você e para os ouvintes. Márcio Atala, a gente sabe que quando a mente não está bem, o corpo também tende a sentir os reflexos disso. Para a gente começar a nossa conversa, qual é a influência do nosso estado mental no corpo? Bom, primeiro, um prazer participar. A gente não consegue dividir o nosso corpo em caixinhas, né? Então, eu vou cuidar da saúde mental, eu vou cuidar da saúde física. Então, só para você ter uma ideia, pessoas, por exemplo, que dormem menos de 6 horas, com pessoas que dormem entre 6 e 9 horas, quem dorme menos tem prevalência de depressão, ansiedade e outras doenças da mente 150% a mais. Mesmo acontece em relação às pessoas sedentárias. As pessoas sedentárias têm uma prevalência de doenças da mente, principalmente ansiedade, depressão e mal de Alzheimer, com uma prevalência muito maior. Isso se explica muito pela origem do ser humano, né? Nossa espécie aí tem centenas de milhares de anos e quando a gente faz movimento, a gente está diminuindo o hormônio do estresse. A gente libera adrenalina, a gente prepara o nosso corpo para um período de descanso. E aí, qualquer médico especializado em sono indica a atividade física para você ter um sono reparador. Então, tudo aquilo que a gente vai fazendo no nosso dia vai influenciar a nossa saúde emocional. Então, você tem dados hoje mostrando que aquelas pessoas que são mais sedentárias, elas têm até 50% mais chance de desenvolver essas doenças da mente. Então, é totalmente interligado. A gente achar que simplesmente, vou fazer uma pausa para meditar, vou ter menos tempo disponível e acessando mídias sociais, que existe uma relação grande também com a nossa saúde mental, isso vai resolver, é uma pequena parte. A gente tem que cuidar do nosso corpo com aquilo que ele foi programado para receber. A gente tem que respeitar o nosso descanso, o nosso sono, o nosso corpo precisa do movimento e, claro, a nossa saúde mental tem que ser trabalhada. Pois é, Márcio, agora principalmente nessa época de fim de ano que eu acho que a gente sente o peso literalmente no corpo, né, de toda a carga do ano. Mas como é que isso se reflete? Quais são os efeitos no corpo desse cansaço? Como é que a gente reconhece esses sinais? São vários, né? A gente pode pegar, por exemplo, um sinal mais físico, que é ao longo do dia,
essa sensação de cansaço, um pouco de sonolência, pouca disposição para fazer as coisas. Isso é um sinal físico que a gente percebe. Também dificuldade na hora de dormir, isso está relacionado a uma fadiga física que você percebe com mais facilidade. Mas você também tem um reflexo no seu lado emocional, que também, se você começa a ser mais irritado, a ter dificuldade de concentração, ser uma pessoa mais ansiosa, não ter ânimo para fazer programas que normalmente você faz. Então, tudo isso são pequenos sinais mostrando que o seu corpo está sobrecarregado. E a gente fala muito em desacelerar os pensamentos, né? Quando a gente pensa nessa exaustão, mas como é que a gente pode desacelerar o corpo dessa correria de fim de ano? Nosso corpo foi programado para ter movimento. E nos últimos 30 anos a gente perdeu 600 calorias de atividades diárias que a gente fazia. Hoje, raramente alguém vai num caixa eletrônico, você tem muita tecnologia, muito mais escadas rolantes, elevadores, celulares, computadores, aplicativos para pedir comida, para comprar no supermercado. Enfim, esse movimento foi tirado da nossa vida de uma maneira que a gente colocava o corpo em movimento simplesmente porque o meio ambiente nos obrigava. Hoje não é isso que acontece. A gente conseguiu embalar o sol, né? A gente leva as telas para a cama. E isso acaba fazendo com que o ciclo circadiano, que é o principal sistema que vai regular o nosso sono, o nosso estado de alerta, a nossa disposição, ele fique completamente abalado. E em relação à nossa saúde emocional, a gente hoje é exposto ao meio ambiente com muita informação. Então tem uma pesquisa lá nos Estados Unidos que 92% das pessoas, antes de colocar o pé no chão, olham o celular. Aquela informação ela já vai ter um impacto na sua vida. A gente é exposto a uma quantidade de informação muito acima da capacidade do nosso cérebro de absorver e conviver com elas. E aí é que eu falo. O grande desafio nosso, da nossa geração, é conseguir colocar pequenas travas, né, em todos os nossos pilares de estilo de vida. Há pouco tempo o Globo publicou um estudo científico muito interessante, que eles pegavam os adolescentes e trocavam um celular de última geração por aquele primeiro celular, o tijolão, que você não consegue, né, mandar mensagem, acessar a mídia social. O simples fato de você limitar o tempo de mídia social para esses adolescentes fez uma redução muito significativa em doenças da mente, depressão e ansiedade principalmente. Um estudo apontou que 1 em cada 4 crianças e adolescentes apresentou depressão e ansiedade. A escuta e o acolhimento são fundamentais para que os pais percebam que algo não está certo. Então, eu acredito que a gente tem que se programar, tem que estabelecer algumas regrinhas para um bom uso das mídias sociais, do nosso trabalho, né? É irresistível a gente querer responder um e-mail ou alguma coisa fora do nosso horário, mas o nosso cérebro ele tem uma capacidade que é limitada. Mesma coisa vai com a atividade física. Se você não programar um tempo ali para fazer, o nosso dia a dia nos torna sedentário, e a atividade física tem uma relação muito grande com a nossa saúde emocional e mental. Mesmo vale para a comida, né? A gente nem está com fome e aí acaba comendo por ansiedade, e aí uma coisa vai levando a outra. Então, o que eu costumo dizer é que informação a gente tem. A gente precisa agora criar hábito. E para criar esses pequenos hábitos, o ideal é que a gente escolha os mais simples possíveis, as travas mais simples possíveis de serem colocadas na nossa vida. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, na minha saúde emocional, o que eu posso fazer? Eu vou meia hora antes de ir para a cama, não ler mais notícia, vou desacelerar, vou deixar o meu quarto bem escuro. Olha, são coisas muito fáceis. Eu vou deixar de tomar cafeína depois das 4 da tarde e não vou tomar o álcool para induzir sono. 4 coisinhas simples, que se em 3 meses você fizer 70 dias, você está criando hábito. E na atividade física, o que eu posso fazer? Eu vou exercitar 5 minutos por dia, eu vou subir mais escadas. Enfim, escolher coisas que caibam no seu dia a dia, e aí é uma decisão individual, exige planejamento,
Mas todas essas travas, elas precisam ser muito simples, muito fáceis de serem repetidas para a gente começar a criar o hábito e aí criar esse ciclo virtuoso. Pois é, Márcio, você estava até falando de sedentarismo no início da nossa conversa também, especificamente sobre exercício físico. Quer dizer, qual a importância dele, mesmo uma atividade mais leve que seja, para esse desacelerar e para um cuidado também do corpo, né? A atividade física, se você for pediatra ou geriatra, passando por qualquer especialidade médica, oncologia, cardiologia, enfim, todos eles vão falar que a atividade física ela é fundamental. É claro, ela vai ter que ser adequada à sua fase de vida, ao seu histórico, uma série de coisas. E ela vai trazer para a gente um benefício, claro, de saúde metabólica, então a gente vai falar do nosso coração, de melhorar o nosso sistema imunológico, manter massa muscular e manter a autonomia. Então a gente tem isso muito claro e definido. Mas a gente também tem um benefício muito grande da atividade física, que é a liberação de uma série de substâncias que são anti-inflamatórias, uma série de substâncias que vão diminuir o nosso hormônio de estresse, que vão melhorar hormônios que dão a sensação de bem-estar, como a dopamina, por exemplo. E tem uma outra via que a atividade física acaba sendo fundamental, que é melhorar a qualidade e a quantidade de horas de sono. O sono ele é o alicerce para tudo. Quando você dorme bem, quando você tem um sono reparador, sua saúde emocional é melhor. É só você se imaginar, comparando você com você mesmo, o dia que você dorme mal e o dia que você dorme bem. No dia que você dorme mal, você é mais irritada, você está mais mal-humorada, sua concentração é pior, sua memória é pior. Imagina isso cronicamente. Então, a atividade física, ela ajuda nesse sono reparador. E, obviamente, você tem uma relação direta com muito menos sono, privação e uma série de doenças crônicas. E qualquer atividade física vale. A atividade física boa é aquela que a gente consegue dar regularidade e moderada. Não à toa, as 5 cidades mais longevas, né, do mundo, as Blue Zones, a atividade física que as pessoas praticam lá são atividades físicas diárias, o caminhar, o fazer pequenas tarefas usando o próprio corpo. Então, cada um escolher aquela atividade que faz sentido, que faz bem, mas manter o corpo em movimento. E ainda dá tempo, né, Márcio? Quer dizer que outras sugestões a gente pode até dar para quem escuta, a gente agora não sofrer novamente com essa exaustão de fim de ano e se preparar para receber 2023 da forma mais saudável, mais respeitosa possível. Você falou a palavra-chave. A gente tem que se preparar, porque o ser humano ele sempre sobreviveu se adaptando a um meio ambiente. Nosso meio ambiente hoje, ele não vai te dar movimento, ele vai te dar excesso de alimento, ele vai te dar excesso de informação. Então, essa palavra que você falou para mim é a palavra-chave. A gente tem que se preparar. Então, eu vou colocar aqui na minha agenda um pouco de movimento, seja qual for a maneira. Eu tenho que limitar um pouco o meu uso de rede social, porque eu sou bombardeado por coisas que nem sempre são boas e verdadeiras. Enfim, então essa preparação, gastar ali ou investir uma semaninha para você pensar o que é possível de você colocar em prática do ano que vem, eu acho que é o grande segredo. Márcio Atala, obrigada pela participação no Ao Ponto. Um feliz 2023 para você. Até a próxima. Eu que agradeço. Um ótimo 2023 para você e todos que nos acompanham. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Júlia Pina e a edição é do Vitor Carvalho. Até mais!